Fala Posicionadas, estamos entrando agora ao vivo para a nossa live junto com a Helena, onde nós falaremos sobre o poder do digital para as suas negociações. Será que o digital ele influencia de fato nas vendas no offline? Qual que é a importância do posicionamento digital para as tuas negociações? Ele muda o jogo, não muda? A gente vai buscar responder essas questões aqui na nossa live de hoje. Tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo fantástico junto com a Helena. A gente vai fazer um encontro bem relevante aqui para que de fato vocês possam sair daqui com muitos insights e com muitas ideias para vocês aplicarem no negócio de vocês. Então, coloquem para mim no chat aí de onde é que vocês estão falando. Coloca o nome da cidade de vocês, deixa eu conhecer um pouquinho mais de todos vocês aí. Vão para cima, ó, já tô vendo um pessoal conhecido por aqui. Já tô vendo a Íria por aqui, a Aline por aqui. Quem mais tá por aqui? A Geisa por aqui, Camila, Cris, Clícia, show de bola. Corretor Denilson, top. Nicole. Ó, o pessoal do Canadá, de BH por aí, Maringá, Macaé. Cara, gente de todo lado. Top, top, top. Show de bola. Bom, posicionados. Como eu disse para vocês, hoje nós falaremos sobre o poder do digital para as suas negociações, mas eu não estou sozinho no nosso encontro de hoje. Hoje eu trouxe aqui junto comigo uma pessoa que é referência no assunto de negociação, gestão, líderes, empresas, e é uma mentorada nossa, a Helena. Hoje a Helena vai estar aqui junto comigo para a gente falar sobre o poder do digital para as suas negociações. Eu preparei algumas perguntas legais aqui para fazer para ela, mas se vocês tiverem dúvidas também, vão mandando no chat conforme vocês forem tendo e nós vamos fazer um encontro aqui, um bate-papo muito especial. Então eu vou convidar a Helena aqui, tá, para ela vir aqui junto comigo e a gente... Acabei de te mandar o convite. Olá, Helena! Olá, Molina. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, com todos os seus seguidores. Enfim, um momento bem especial. Muito obrigada por estar com vocês mesmo. Eu que agradeço a você ter aceitado. É um prazer imenso falar com você aqui nesse nosso bate-papo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entrei pela Helena ou eu entrei pela Com Propósito? Você entrou pelo da Helena. Você quer entrar pelo da Com Propósito? Não, tá tudo certo. Eu só fiquei na dúvida. Tá bom, então. Pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem especial, porque na hora que a gente foi decidir o tema dessa nossa live, a gente ficou em dúvida. Poxa, vamos falar de digital? Vamos falar de negociação? Enfim. Aí a gente falou, não, vamos unir os dois temas. Então, vamos falar sobre o poder do digital para as suas negociações. E aí a Helena topou o desafio e está aqui junto conosco. Helena, antes da gente começar e de eu trazer alguns questionamentos que eu já separei aqui, queria que você se apresentasse brevemente para os posicionados que ainda não te conhecem, enfim, e para todos os que estão aqui junto conosco. Tá, jóia. Vamos lá, então. Gente, eu sou psicóloga, nunca trabalhei com área clínica, sempre trabalhei com desenvolvimento de lideranças e equipes. E a negociação, ela é uma soft skill que cada vez está sendo mais requisitada para as pessoas dentro das organizações. A gente negocia, né, Molina, o tempo inteiro, seja no online, seja no presencial. É aquele projeto que a gente quer vender e a gente não sabe como se posicionar para um gestor, para uma equipe. É dentro de casa também que a gente às vezes tem dificuldade de como que a gente vai se organizar. Então a negociação, ela está hoje entre uma das competências mais solicitadas aí para o mercado de trabalho. E foi por isso que a gente quis trazer esse conteúdo para vocês, né? Para que a gente possa levar, né, essa possibilidade de a gente conseguir ter negociações ganha-ganha de uma forma mais leve no dia a dia. Então é isso que a gente vai estar falando aqui. Show! Você
falou de um ponto importante nessa apresentação sobre a negociação não ser apenas quando envolve uma troca de produto, uma troca de serviço. No dia a dia a gente negocia muito também, né, Helena? Seja para tomar uma decisão, seja para desenvolver as tarefas dentro de casa. A negociação faz parte, né, do dia a dia. Ela faz parte porque o tempo inteiro a gente está se relacionando com as pessoas. E nas relações tem o que eu quero, o que tu queres e a ZOPA, que é a zona de possível acordo. Pessoal, a ZOPA é aquilo que o Molina quer, que eu quero e que daqui a pouco está distante. O que a gente precisa sempre fazer numa negociação? Encontrar essas duas necessidades. Essa intersecção, esse miolinho que está aqui ó, no meu olho, se chama ZOPA, Zona de Possível Acordo. Quando a gente consegue isso, seja com nosso esposo, seja com peguete, seja com gestor, seja com filhos, a negociação fica muito mais fácil da gente conseguir chegar numa solução. Então, o tempo inteiro eu preciso escutar qual a demanda do outro, até onde eu concedo, até onde o outro concede, para a gente conseguir buscar essa intersecção entre as duas necessidades. Tá, sensacional. Deixa eu tentar entender. Vamos imaginar que eu quero oferecer uma mentoria para algum posicionado aqui. Eu vou entrar numa negociação com ele. Ou as pessoas que estão aqui vão oferecer um serviço para alguém. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa precisa se atentar, Helena? O que é a primeira coisa? É perguntar? É tentar encontrar a dor? O que ela está buscando? É deixar a pessoa falar? Qual que seria assim, o primeiro passo de uma negociação, na sua opinião? Perfeito. Eu uso muito a metodologia de Harvard de negociação, né, que foi um projeto criado lá, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso lá na universidade, que é um sonho de consumo. E dentro da metodologia de Harvard, o que inicia a negociação é o nosso relacionamento e a nossa comunicação, que no meio digital também é extremamente necessário. Gente, a gente se relaciona todos os dias com as pessoas que nos seguem, né? O quanto a gente está alimentando essa relação, o quanto a gente está trazendo novidades. Então, essa relação de postar todos os dias, de responder as perguntas, de se mostrar uma pessoa acessível, é o início de todo o processo de negociação. Então, relacionamento e comunicação é o início de tudo. E aí, depois que a gente já tem esse relacionamento e essa comunicação, chega no momento que a pessoa pede a mentoria para ti, né? Então já te conheceu, tu já interagiu com ela, ela já curtiu os teus posts. Lá na empresa, é um colega nosso que tem uma demanda, é um gestor que chega para nós pedindo alguma coisa. Então a gente começa a buscar entender qual o teu interesse. Porque as pessoas chegam para nós, né, Molina, dizendo, eu quero. Eu quero ter mais seguidores, eu quero aprovar aquele projeto. Então, as pessoas chegam com eu quero. A gente tem que entender o porquê que a pessoa quer isso. Ok, eu entendi que tu quer crescer os teus seguidores, mas por quê? Eu entendi que esse projeto de treinamento é importante, mas por quê? Então, quando eu começo a escutar esse porquê, e aí eu preciso muito de uma escuta ativa, a gente começa a saber um pouco mais da necessidade da pessoa. E aí sim a gente começa a pensar como que a gente vai poder atender. Nunca a gente deve entrar para um processo de negociação só nesse querer. A gente tem que entender o porquê. Por que isso, Molina? Para que a gente possa co-criar opções. Então, quando eu te contratei lá para a gente fazer Gente, ele é maravilhoso, viu? Quem tá na dúvida se contrata o Molina ou não para poder ajudar, eu super indico. Eu cheguei para ti, né, dizendo eu quero. E aí a gente começa a co-criar as opções. Bom, dentro do que tu queres, do que eu posso te oferecer, o que fica viável para nós dois? Doideira isso. Sabe por que é doido isso, Helena? Porque se a gente não tem esse porquê definido do nosso prospecto, a gente está num jogo de preço, de produto, de mais um na carteira do nosso possível cliente, né? Não tem muita opção para a gente como empreendedor de negociação. Ele falou, eu quero, tá, minha mentoria é esse valor, se eu não sei o porquê. É assim que funciona. Então, a gente não tem opções, né, para negociar. Exato. E esse processo de co-criar as opções faz com que as duas partes se sintam mais donas do processo e que a tua mentoria não é mais uma, ela é para mim. Né? Esse treinamento
não é mais um, ele é para ti, porque a gente pensou juntos em como a gente vai elaborar. E as pessoas, às vezes, quando não sabem um pouco de metodologia de negociação, elas entendem a demanda, elas não entendem a demanda, elas ficam só no quero. E aí já vão para o preço. E aí eu perdi toda a oportunidade de agregar valor, de poder oferecer outros produtos. E aí, gente, a gente deixa dinheiro na mesa, ou deixa possibilidades na mesa. Né? Daqui a pouco, essa live, ela já foi uma opção que a gente criou a partir do trabalho que a gente estava. Então, a gente co-criou juntos. Top. Sensacional. Aí a gente começa a pensar mais para o digital. Hoje você vê o digital, se for colocar numa balança, qual que é o peso do digital hoje, Helena, para uma negociação? Mas vou tentar tirar um pouco o meu exemplo, porque eu acho que para mim acaba ficando um pouco difícil. Mas, por exemplo, para uma concessionária, para uma, sei lá, para uma corretora de imóveis, enfim, como que você vê hoje o digital? Ele influencia de fato na negociação? Ele tem um certo peso, um peso positivo? Como que você enxerga isso? Eu acho, não tenho certeza que o digital é essencial. Muitas vezes é o primeiro contato que eu vou ter com a marca. Eu ainda não tenho referência dessa marca. Então, a forma como ela está se postando, se posicionando no meio digital, já começa a fazer com que eu crie uma referência. Então, às vezes, né, quando a gente faz um perfil e a gente não está investindo nele, e investir, gente, não é um patrocínio necessariamente, é fazer com que o teu card fique legal, com que tu interaja com as pessoas, com que... e aí na concessionária é a mesma coisa de carros, né? Bom, eu preciso postar, eu preciso mostrar como que o nosso carro vai entregar benefício para vocês, a roupa, como que essa roupa vai cair super bem naquele momento que tu está precisando. No meu caso, né, que a gente oferece aqui as palestras, os treinamentos de desenvolvimento de equipes e gestores, eu preciso mostrar para as pessoas credibilidade, eu preciso mostrar para as pessoas como eu penso e eu me posiciono. No momento que eu começo a postar vídeo disso, card disso, as pessoas começam a ficar próximas. Tem gente que eu não conheço e me chama, né, que parece que faz um tempão que a gente já se conhece. Então, o meio digital, ele aproxima as pessoas. Mas, para isso, a gente tem que alimentar essa relação. Perfeito. Porque, por exemplo, hoje eu vi algo interessante nos seus stories, que eu coloquei na balança e falei, putz, como será que essa marca se posiciona no digital? E por causa de você, eu entrei no perfil da marca. Só para contextualizar para o pessoal. Acho que você estava no aeroporto, né? Sim. E aí você estava naquele ponto ali onde você faz a retirada de mala. E a Movida, que faz aluguel de carros, eles estavam fazendo um marketing ali que era colocar um carrinho passando junto com as malas, né? Cara, eu achei genial aquilo. Daí eu entrei no perfil da Movida, falei assim, será que eles têm um posicionamento frequente? Porque se eles não tiverem, talvez na hora que a pessoa for buscar lá, meio que invalida aquele marketing que ela fez ali na esteira, né? Aí eu entrei, eles estavam bem posicionados. Então, daí faz sentido, né? Então, offline com o online andando na mesma pegada, acaba fortalecendo, né? Então, eu vejo que o digital, como você disse, ele fortalece o offline, né, Helena? Exato. Agora, tu falou uma coisa super importante, que é a coerência entre o offline e o online. Não adianta a gente fazer alguma coisa no presencial e quando eu vou lá na rede social da pessoa não tem nada a ver e o contrário. E aí, gente, vou abrir um parênteses para os perfis pessoais, tá? Como eu trabalho muito com empresas, hoje no processo seletivo as empresas entram nos perfis pessoais das pessoas, sim. Então, cuidado, né, com aquela foto de biquíni, com a foto bebendo alguma coisa, porque o que isso vai agregar? Se alguém da empresa que eu estou participando do processo seletivo da minha vida, que é aquele que eu quero um monte, ela entra no meu perfil e encontra esse comportamento meu. Então, a gente tem que pensar que esse online e esse offline, que é a nossa vida aí, como ela acontece, ela tem que estar coerente com aquela imagem que eu quero passar. E, às vezes, a gente quer postar tudo. Então, tem coerência, não tem? A mesma coisa para as marcas, né? Não adianta eu colocar no meu material digital uma coisa maravilhosa e eu vou na loja,
tá suja, tá espelunca, né? O vendedor não tá bem treinado para poder dar conta daquela demanda, o gestor não sabe como administrar as suas equipes. Então, essa coerência, ela é super necessária e cada vez mais isso tá junto e a gente precisa saber disso. Cara, sensacional. Pessoal que está aqui assistindo com a gente, coloca aí no chat, por gentileza, o segmento de vocês, qual área de atuação que vocês estão, só para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, enfim. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Helena aqui. Helena, eu estou sabendo que terça-feira vai ter algo diferente, né? Terça-feira, dia 3 de outubro, alguma coisa vai acontecer. Não quero que você dê todos os detalhes ainda, mas você já pode adiantar alguma coisa? Vai ser um treinamento, uma masterclass, um workshop? O que vai acontecer terça-feira? Perfeito. Vai ser um treinamento para negociadores, tá? Tanto para gestores como para as áreas de RH, com toda a metodologia essa que eu coloquei para vocês de Harvard. Então, além da metodologia de Harvard, a gente também vai incluir um pouquinho de inteligência emocional, porque sem eu reconhecer as minhas emoções, fica muito complexa a questão da negociação. Então, a gente vai ter um treinamento online, tá? Das 8 da manhã às 4. Quem tiver interesse, o link está na minha bio. E o objetivo é realmente ajudar as pessoas a terem uma negociação ganha-ganha, passando por todas as etapas e principalmente, gente, olhando um pouquinho para a inteligência emocional. Hoje mesmo, eu fui fazer uma visita num cliente e a pessoa, era um prospect, tá? Não é um cliente ainda. E eu fui na ansiedade de, pô, vou falar com a pessoa, consegui agendar aquele horário com a pessoa que eu queria. Cheguei no lugar, mandei mensagem para ela, já tô na recepção. E ela me disse, nossa, Helena, meu filho tá doente, eu tive que ir embora, não tô aí. E daí aquela frustração, né? De, não tem ninguém da tua equipe que daqui a pouco tu possa me passar para eu falar, porque eu não moro em São Paulo, mas eu estou em São Paulo, vim para cá para a gente poder fazer a reunião. Aí ela me indicou uma pessoa, mas naquele momento a minha energia baixou. Eu tinha uma alta expectativa de falar com aquela pessoa. E aí já não era mais ela. Como é que eu vou lidar com isso, né? Só que se eu entro para a reunião com uma energia mais baixa, como que eu vou demonstrar para a pessoa que eu consigo dar um treinamento legal, que a minha palestra é cativante, que a gente vai conseguir atingir o objetivo? O que eu fiz? Me dei conta que eu fiquei um pouco frustrada e disse, bom, vou fazer o meu melhor, porque se essa é a pessoa que eu tenho hoje para conversar, que bom, né? E aí eu, consciente disso, né, me foquei para que a gente fizesse a melhor reunião e foi ótima. Se eu não tivesse me dado conta, sabe assim, então tá bom, já que tu tá aqui, vou te vender um negócio de novo, não vou ter a escuta, vou fazer de qualquer jeito. Então, as nossas emoções, elas o tempo inteiro estão conectadas com o nosso comportamento. Tem um autor português chamado Antônio Damasio, e ele diz o seguinte, ele é um neurocientista, ele fala que nós somos seres emocionais que pensam e não seres racionais que sentem. Gente, as emoções, elas vêm antes do nosso pensamento, né? O pensamento, ele é um resultado das nossas emoções. As emoções, cada vez, eu estou o tempo inteiro gerando emoções em mim e elas vão se transformar em pensamento depois e em comportamento numa terceira etapa. Então, eu poder me conectar com as minhas emoções, principalmente no momento de uma negociação, em que eu estou vendendo um projeto, né? Tem uma reunião com toda a diretoria, né? Primeira vez, eu estou ansioso. O que eu posso fazer nesse momento? Em primeiro lugar, é reconhecer que assim eu estou. Porque se eu não me reconhecer, eu vou falar mais rápido, eu vou estar suando. Então, se eu estou ansioso, né, que eu pare, que eu tome um copo d'água, que eu treine antes para chegar nesse momento mais tranquilo, me capacite para que a gente tenha um melhor resultado. Sensacional. Você falou desse ponto aqui sobre as emoções, elas vêm antes dos pensamentos, né? Nós temos um exemplo aqui na live, por exemplo, o pessoal ali do Guia em Gramado, que é uma agência de turismo especializada em Gramado, enfim. Vamos imaginar que eles tenham uma live agendada para o período da noite. Sei lá, 8 horas eles vão entrar numa live importante, onde eles vão fazer um pitch de venda ali. Só que no dia, algum cliente cancelou, atrasou o pagamento, e sei lá, alguma coisa aconteceu que tirou eles
eles do eixo ali e a performance deles talvez caia. Qual que é o conselho que a Helena daria para esse pessoal entrar nessa negociação digital depois de ter recebido ali um soco, vamos dizer assim, durante o dia? Gente, a respiração, ela é essencial. Não é à toa que a gente fala tanto da importância da meditação, da gente estar presente no aqui e agora. Então, aconteceu algo que eu não estava esperando. Esse cliente aí deu um super pepino, um problemão. Para tudo, antes da live. Eu agora, antes de entrar contigo, eu peguei meu copo d'água, eu respirei. Eu tinha a pauta do que eu tinha aqui, que tá trabalhando contigo, conversando. Então, assim, para tudo, fecha o olho, respira umas 5, 6 vezes de forma intencional e consciente. A respiração é uma das principais ferramentas que a gente tem para modular o nosso comportamento, tá? A ansiedade, ela é fruto de duas emoções. A expectativa com o medo. Quando a gente mistura a expectativa com medo, eu tenho ansiedade. Então, eu tô com medo de quê nesse momento? Né? Tenho medo que daqui a pouco a live caia. Bom, o que eu posso fazer agora para que a gente consiga lidar melhor? Então, a gente, quando começa a se dar conta e conversar com esse medo, a gente tende a ter uma diminuição da ansiedade. E até uma expectativa mais positiva. E quando eu tenho essa expectativa futura com alegria, eu tenho otimismo. O otimismo e a ansiedade, eles são irmãos. Ambos são filhos da expectativa. Só que com a ansiedade, desculpa, a expectativa com o medo gera ansiedade e a expectativa com alegria gera otimismo. Então, como é que eu faço para transformar esse medo em um momento melhor, né? De novo, aconteceu algo muito ruim. Eu sempre me pergunto, tem algo que agora eu possa fazer para lidar melhor com isso? Não, o cliente já teve o problema, tem alguém que está trabalhando sobre isso e eu tenho a live. Ok, então se tem alguém cuidando disso e neste momento não tem nada que dependa de mim, eu vou fazer o meu melhor na minha live. Né? Não, tem algo que eu preciso fazer. Aí teve uma vez que eu tinha uma live e clonaram o meu cartão. Putz. A live era 7 horas, 5 para 7, recebi a mensagem do banco dizendo que o meu cartão tinha sido clonado. Liguei para o banco, falei para a pessoa que estava me atendendo, eu digo, olha, eu tenho uma live agora, então me ajuda. Ele disse, olha, eu vou fazer o meu melhor, né, para que a gente consiga ser mais rápido possível. Avisei a outra pessoa com quem eu ia estar na live que o meu cartão tinha sido clonado, que a gente talvez atrasasse um pouquinho. Resolvi, entrei 10 minutos atrasada na live, não precisei cancelar, mas dividi com o público. Né? Então eu disse, gente, atrasamos 10 minutos porque o meu cartão foi clonado. Então, quando eu digo para as pessoas também o que está acontecendo comigo, eu divido, né? As pessoas compreendem muito mais, talvez um gaguejo meu, né? Um lapso de memória. Então, as pessoas querem saber de pessoas, por mais que as negociações sejam de CNPJ para CNPJ, as relações são entre pessoas, né? E que coisa boa quando a gente pode saber que, olha, deu um pepino, estamos aqui. Começando, né? Então, a gente poder ser mais humano. E o digital pede muito isso, essa humanização. A gente tem um pouco de dificuldade no começo de ser mais humano, né, Helena? Porque, cara, você imagina, seu cartão foi clonado, você entra na live, pessoal, deu problema aqui, gente, meu cartão foi clonado. Isso alivia até você que está ali entregando conteúdo. Alivia, as pessoas entendem, sabe, que todo mundo pode acontecer alguma coisa assim. Então, eu lembro, inclusive, depois, né, dos comentários aqui das pessoas dizendo, pô, Helena, como é que tu tá? Tá tudo certo? Então, assim, eu acho que a gente poder dividir com as pessoas da nossa família, do nosso trabalho, ou até aqui na rede social, o que aconteceu, faz com que essa proximidade aconteça. E essa compreensão também. Eu lembro que um dos meus primeiros pitches de venda dentro do digital, lá em 2018, enfim, uma das coisas que me deixava, fazia com que, sei lá, eu aumentasse a minha taxa de não conversão, era ficar muito nervoso. Era na hora de começar a falar, atropelar as palavras,
talvez nem tinha definido o porquê do cliente, enfim, e isso ficava ali uma bola de neve. Então o cliente ele estava ouvindo, só que ele estava ouvindo talvez por respeito, porque ele nem estava entendendo o que estava saindo ali talvez do meu pitch. Acho que um dos pontos legais que você trouxe hoje, que foi um insight até para mim, foi essa questão do o que eu posso fazer nesse momento, né, Helena? Estou preparado? Tem algo que eu posso melhorar? Estou calmo? Treinei? Não treinei? Tá mais preparado para o jogo, né? Lá no meu perfil, no Helena Brochado Oficial, tem muita dica disso, mas uma das coisas que eu gosto de lembrar para mim mesma, quando eu estou numa situação assim, só eu sei o que eu tenho que dizer. Oh. Gente, essa frase, assim, tu ter ela internalizada, só eu sei o que eu tenho que falar aqui. Então, se der um branco, se eu esquecer de alguma coisa, pula aquela etapa e segue a vida. Ninguém sabe o que eu vou falar, só eu. Né? Então, isso também ajuda a gente a ter um pouco mais de leveza consigo. Né? E me ajuda, porque às vezes a gente tem que fazer uma palestra, alguma coisa, e aquele slide, o que era aqui que eu tinha que falar? Pula bem devagarinho, ninguém sabe o que eu vou falar aqui. Só eu sei o que eu tenho que dizer. Sensacional, anotei aqui. Cara, muito bom isso, porque a gente tem aquela sensação que a nossa audiência sabe o nosso roteiro inteiro, né? Exato! E não sabem, só a gente sabe com quem a gente dividiu. Então muda, altera e te perdoa. Acho que a gente também é muito duro consigo. E assim, eu sou muito exigente, eu sou cri-crisenta, tudo. Mas eu acho que às vezes a gente tem que lembrar que somos humanos, erraremos, aceitamos. A vida, ela é a pulsação, o momento que tudo dá certo, a internet funciona, a gente sabe da resposta, a gente consegue interagir. E tem outros momentos que tudo dá errado. O cartão é clonado, a internet pisca. E o dia que não tiver mais nada disso, a gente não tá mais aqui na Terra. A gente está em outro lugar, né? Então, que a gente possa ter mais leveza. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Helena, que eu quero muito saber qual que é a resposta dela. Eu vi que no seu treinamento de terça-feira você vai falar sobre gatilhos mentais. E gatilho mental, na minha opinião, cara, a gente utiliza muito no digital. Tanto é que quando a gente vai falar sobre. Quando a gente vai fazer um lançamento, por exemplo, a gente utiliza o gatilho da escassez fortemente. Ó, faltam 7 dias, faltam 6 dias, faltam 5 dias, 4 dias, 3 dias, enfim. E eu sei que talvez 90% das pessoas que estão aqui na live, eu falo isso em relação ao meu público porque eu conheço eles não utilizam gatilhos mentais na negociação. Talvez eles nem sabem o que é isso ainda, mas existe uma importância muito grande para uma negociação. Qual que é a tua visão, Helena, quando se trata de gatilhos mentais, sobre existe um excesso? A gente tem que dar uma maneirada no tanto de gatilho mental que a gente utiliza, porque, por exemplo, se eu ficar falando toda hora, ó, gente, vai fechar as vagas, vai fechar as vagas, eu estou utilizando o gatilho mental da escassez. Se eu ficar falando muito disso, cansa a minha audiência? Será que eles vão falar, putz, cara, você está muito marqueteiro, tá claro que você está querendo forçar a barra na negociação, sabe? Você acredita que se utilizar muito de gatilhos mentais numa negociação pode levar ela para um lado contrário? Eu acho que tudo em excesso não é bacana, Tá. né? Então a gente pode usar vários gatilhos mentais e não sempre o mesmo. Okay. O gatilho da escassez, ele é um deles. Dizer que vai, a gente tem o nosso treinamento agora, dia 3 de outubro, né? Sim, a gente está usando o gatilho mental de que faltam 10 dias, faltam 5 dias, vai acabar, já fez a inscrição. Então, esse é um gatilho mental bacana, só que ele cansa e ele é muito, como é que eu posso dizer? Muito descarado, né? Muito escancarado. E ele é muito batido, né? Exato. Então, quais são os outros gatilhos que a gente pode colocar? Entregar um conteúdo já gera um gatilho mental de autoridade. Né? No momento que eu estou aqui contigo, fazendo uma live, falando de negociação, colocando que eu fiz o curso em Harvard, eu estou me posicionando como uma pessoa de autoridade com relação ao assunto de negociação.
Então, eu posso usar esse gatilho mental, colocando, por exemplo, uma foto minha lá, dizendo que o curso vai ser baseado nisso. Então, eu estou usando um outro gatilho mental, que é o de autoridade. Eu posso usar o gatilho mental, que é o de boca a boca. Botar depoimentos de pessoas que já fizeram o curso, que já passaram pela experiência, para que outras pessoas, então, digam, ao invés de mim, que o curso é maravilhoso. Porque eu dizer que o curso é maravilhoso, eu estou com uma segunda intenção, mas pessoas neutras falando disso é outro gatilho mental. Anotei aqui alguns, tá? Tem o gatilho mental de reciprocidade, que é bem bacana. O que significa isso? Sabe quando a gente vai fazer a lista de convidados para o nosso aniversário? Tirando a família, aqueles amigos mais próximos, quem que a gente lembra em seguida? Geralmente daquelas pessoas que já nos ajudaram. Que nos ajudaram, que nos convidaram. Como é que eu não vou convidar o Molina para o meu aniversário se ele me convidou para o dele? Então, o gatilho de reciprocidade é a gente poder entregar alguma coisa e as pessoas tendem a devolver, né, essa reciprocidade, inclusive em maior escala. Então, quando eu ofereço um conteúdo, quando eu dou um e-book, quando eu trago conteúdo, eu estou gerando nas pessoas a vontade de estarem comigo também em outro momento. Então, o gatilho de reciprocidade é acionado nesse momento. E tem também um outro gatilho que eu gosto bastante e eu acredito que a gente precisa usá-lo quando a gente está nos meios digital, que é a questão da afeição. Pessoas legais tendem a ter melhor resultado nas suas negociações. Ninguém quer estar com alguém chato, gente. Né? As pessoas querem estar com alguém que é legal, que é bacana. Então, assim, sejam o que vocês querem que as pessoas percebam em vocês. Né? Eu não quero estar com uma pessoa chata, então como que eu também estou me posicionando? Tem uma ferramenta... Desculpa, fala. Não, eu ia só fazer um ponto aqui, que nem você falou da reciprocidade, né? Só para o pessoal entender aqui. Cara, no digital, quando a gente fala gerar conteúdo, cara, gera conteúdo para a tua audiência. A gente está ativando o gatilho da reciprocidade, porque sua audiência vai gostar do teu conteúdo e quando você for ofertar o teu produto, ele vai aderir esse seu pitch bem mais fácil, de maneira bem mais aceitável do que se você não gerasse conteúdo. A gente utiliza muito o gatilho da reciprocidade quando gera conteúdo. Quando gera conteúdo, quando humaniza, quando interage, quando responde, né, as perguntas. Como é que um gestor gera gatilho de reciprocidade? Estando próximo da sua equipe, interagindo com eles. Como que aqui no meio digital... Que legal, Edu, tu tá anotando tudo, que bom. Como que no meio... A Graciele colocou aqui, ó, já viciei nas suas palestras, hein? Pessoal, a Helena tá falando aqui, eu já tô vendo que eu vou dividir, vou sentar do lado de muita gente aqui nessa turma dela de terça-feira, viu? Porque eu tô anotando várias coisas aqui, cara. Que bom. Mas é isso, né? Eu acho que no meio digital, então, essa reciprocidade, a gente também poder interagir, responder, né? Buscar, as pessoas estão nos seguindo. Por que elas estão nos seguindo? Porque elas querem uma informação, elas querem conteúdo. Se eu estou numa empresa, eu quero que essa empresa também cuide de mim, para que eu também possa entregar o meu melhor. Então, esses gatilhos, eles nos ajudam muito para a gente conseguir, de novo, chegar numa relação ganha-ganha, gente. Acho que quando eu entro para uma negociação, ela tem que ter esse pano de fundo. Se eu entrar querendo tirar tudo que eu tenho daquela pessoa, a gente esquece que a gente está buscando relações de longo prazo. Né? A gente busca relações de longo prazo. Então, como é que eu interajo quando eu estou me apaixonando por alguém e eu quero casar com essa pessoa? Eu invisto de um jeito, que é diferente quando uma pessoa não tem essa vontade do longo prazo. Então, será que eu estou cuidando das relações que eu tenho, seja na minha família, seja no âmbito digital, seja dentro da organização, com esse olhar de longo prazo? Porque se eu não estou olhando com esse olhar de longo prazo, é que nem aquela plantinha. Se eu não regar, se eu não cuidar, ela vai morrer. Sensacional. Então, ó, pessoal que está aqui, gatilhos mentais. Não existe um limite, mas aprendam a diversificar entre os gatilhos existentes, tá? Antes de eu fazer mais uma pergunta aqui para a Helena, eu quero abrir o espaço para quem estiver aqui assistindo junto conosco. Prepara uma pergunta, pega o teu nicho, pega algum desses assuntos que a Helena falou, de alguma pergunta
que eu fiz para a Helena, enfim, e monta uma pergunta aqui para você fazer para a Helena, coloca no chat para mim, que eu vou ler aqui uma, duas, três perguntas aqui para a Helena, conforme vocês forem mandando. Network digital. Helena, é possível fazer? É possível construir boas relações aqui que vai nos ajudar lá nas negociações do mundo físico? Devemos focar em fazer networking digital? Com certeza, né? O início da nossa live aqui, quantas pessoas que te seguem e que me seguem entraram e a gente foi cumprimentando. Eu vi que a Gabi entrou também, né? Pessoas que a Cláudia, o Fernando, enfim, né? Gostam da gente e por isso também estão aqui. São aquelas pessoas que vão curtir o teu post, que vão escrever alguma coisa. Isso tudo gera mais engajamento, né, para que os algoritmos consigam trabalhar mais ainda em cima disso. Então, e aí, de novo, né, como é que eu gero esse networking digital? Eu gero ele interagindo com as pessoas, respondendo, curtindo, que é a mesma forma como a gente gera relacionamento no meio presencial, gente. Não dá para eu pedir para alguém alguma coisa uma vez na vida se eu não alimentei a nossa relação. Então, eu poder lembrar de que a gente precisa interagir com as pessoas, que a gente está ali, né, não só para receber, mas para trocar, para entregar, é bem importante. Show. Cara, pergunta sensacional que a gente recebeu da Dani aqui. Uma pergunta bem interessante foi... ela é do segmento de desenvolvimento pessoal. Como que ela gera interesse no público dela de se desenvolver? Às vezes o público dela não vê a necessidade de contratar um treinamento, um curso, enfim. Como que você vê isso, Helena? Olha, eu acho que a gente pode mostrar o quanto a gente ganha quando a gente tem autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber como eu vou reagir nessas situações. Então, entregar este tipo de conteúdo, da importância do autoconhecimento, o que isso significa, situações em que ela, né, tu, Dani, passou e que por tu te conheceres bem, te ajudou a tu ter uma solução melhor, com certeza vai ajudar. As pessoas têm que ver na gente a solução para suas dores, né? Só que coisa boa quando eu consigo entender que a Dani já passou por uma situação dessa também. Aí a gente consegue, além de gerar o engajamento, gerar essa empatia com quem está conosco. E aí eu queria entrar num assunto que eu adoro, que é a diferença entre simpatia e empatia. Ser simpático é eu te entregar o que eu tenho, sem saber se é o que tu queres, né? Agora, eu ser empático é eu te perguntar qual a tua demanda. E aí, talvez seja um pouco mais, Dani, até para tu perguntar para a tua equipe, para os teus seguidores, que são uma equipe também, quais são, né, as suas dores, do que vocês gostariam que eu abordasse mais, fazer uma enquete, esse assunto, qual deles que para vocês nesse momento faz mais sentido? Vou preparar uma live, votem aqui qual assunto, qual o horário que para vocês faz mais sentido, que é o que a gente faz muito no presencial. Então, essas relações, elas têm que estar presentes tanto no físico como no digital e às vezes a gente esquece. Quanto mais natural for esse nosso processo, melhor a gente vai conseguir atingir a demanda e ser mais empático. A escuta tem que estar o tempo inteiro ativa, seja a escuta de alguém que está me contando alguma coisa, ou seja, de quem está me seguindo e está precisando entender, né, de algum processo que a gente também pode estar passando. Sensacional. Show de bola. Teve um ponto importante que você tocou, que foi deixar claro como que o teu produto já gerou transformação na sua própria vida, né, Helena? Porque às vezes a gente quer vender algo que nem a gente comprou ainda, né? Eu quero vender uma mentoria para você, só que, cara, eu não acredito no que eu ensino, eu não fui transformado pelo que eu ensino. Fica bem mais difícil. Então, cara, sensacional isso que você trouxe. E aí eu acho que uma pergunta da Camille, eu acho que a gente pode responder em conjunto, talvez. A pergunta da Camille foi, ela é fotógrafa publicitária, e ela trouxe o seguinte: devo focar no portfólio ou em conteúdos de entretenimento que geram conexão? Eu vou dar minha opinião e daí você complementa, tá, Helena?
Eu acredito que, assim, se você focar em entregar conteúdo de entretenimento, que gera sua conexão, fazer o seu público sorrir, enfim, você só está buscando uma viralização a qualquer custo, vamos dizer assim. É como se eu tivesse no meu Instagram publicando vídeo do cachorro porque ele é bonitinho, do gato porque ele é bonitinho, enfim, e eu não focar tanto na transformação do meu produto, do meu serviço. Então, na minha opinião, deve haver um equilíbrio. Acho que a Helena pode complementar bem, mas se você não focar no seu portfólio numa certa proporção, será que as pessoas vão ter o interesse de comprar de você futuramente? Né, Helena? Eu acho que só focar no portfólio, no produto, fica uma coisa comercial. E o que a gente quer buscar é a relação. Então, alternar, né, o teu portfólio, seja ele como, sei lá, restaurante, como... Às vezes o restaurante só bota foto de comida. Cara, já sei que tu faz comida, mas qual é a experiência que eu vou ter, né, em estar aí com vocês? A minha família é do agro, vi que entrou bastante gente do agro. Ok, fazer uma rede social só daquilo que se produz, tá, é legal, mas qual é a experiência? Como é que é viver esse processo? Então, se eu estou num restaurante, que a gente possa mostrar como que esse prato é feito, que a gente possa trazer uma receita. Né? No nosso caso aqui, tanto nos treinamentos como nas palestras, a gente traz alguns cards de conteúdo e outros acontecendo a palestra, mostrando como ela é concebida, vendo as pessoas interagirem. Então, essa alternância, acho que ajuda tanto na venda como no relacionamento. E fazer com que o que a gente mostra também é verdadeiro. Alguém colocou aqui, né? Vender a verdade. Gente, vender a verdade é essa coerência que a gente está falando o tempo inteiro. Vamos ser coerentes entre aquilo que a gente apresenta e aquilo que a gente entrega. Tem uma pessoa que comentou aqui alguma coisa. Vai lá. Pode ler. Eu supero a depressão dia após outro desde 2006, mas não falei lá no meu perfil por medo de gerar... Negativo. De gerar uma imagem negativa. Pois então, quantas pessoas, né, Dani, talvez estejam passando por esse momento e que tu contar como é que tu te superou, quais foram as tuas dificuldades, aonde é que tu buscou recurso para conseguir lidar com esse processo todo. Então, assim, eu entendo o que tu tá colocando, daquele medinho que a gente fica de poder contar algo que é uma vulnerabilidade nossa para as demais pessoas. E aí, cada um sabe o seu limite. Eu não vou expor mais do que aquilo que eu me sinto confortável. Porém, quando a tua rede social ela é de autoajuda, que pelo que eu entendi que importante tu poder dizer para as pessoas também que tu já passou por isso. Isso gera verdade, isso gera autoridade, né? Porque se eu já passei por essa situação e eu consegui lidar com ela e hoje estou aqui, significa que eu também posso ajudar vocês, ou significa que tem uma solução, né, para que a gente consiga sair melhor dessa areia movediça que é a depressão. E mostrar para as pessoas que pedir ajuda é uma possibilidade. Vamos lá. Clínica odontológica. Geralmente a sua dor curada, ela se torna curativo para outras dores. Então a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente está se posicionando aqui. Teve uma pessoa que colocou aqui mais uma pergunta aqui. Cara, aproveitem, porque a Helena, o tempo dela é bem escasso. Então, quem tiver dúvidas, vai mandando aí pra gente esclarecer aqui com a Helena. Ó, dúvida aqui. Tem uma clínica odontológica. Você acha que cabe eu colocar minha vida pessoal no perfil da clínica? Vai lá, Helena, capricha. De jeito nenhum. O perfil da clínica é o teu perfil profissional. Eu tenho 2 perfis. Eu tenho o perfil da Helena Brochado, que ali eu posto de vez em quando eu com os meus filhos, com meu marido, jantando. E eu tenho o perfil da Você com Propósito, que é a minha consultoria. Né? Lá eu não posso postar eu, né, com as amigas. Não é. As pessoas, quando entram no perfil de uma clínica odontológica, elas querem ver dente, como é que elas vão se tratar e não vão sentir dor, né? Do quanto esse processo dentário vai transformar o meu sorriso. E aí, no meio disso, tem alguém fazendo feijão,
não combina, né? Entendeu? Não dá. Tem uma pessoa que tem um perfil de uma consultoria de seleção de pessoas, né? E o nome do perfil dela é o negócio de seleção. Ela botou fazendo a unha. Eu digo, gente do céu, não! Então cria um perfil pessoal, né? Bota as coisas pessoal lá no teu perfil pessoal. Mas o profissional tem que ter a ver com o negócio, não é isso? Vai fazer clínica odontológica, tem feijão. Não, não pode. Pensa, gente, a gente entra lá no perfil profissional da Helena, da empresa, da Com Propósito, e vê lá a Helena dando uma dica lá de como fazer um caldinho de feijão. E além disso, né, Molina, as pessoas deixam de seguir quando veem esses, entre aspas, conteúdos que não tem nada a ver. Porque se eu estou seguindo aquele perfil de uma clínica odontológica, eu quero assuntos que tenham a ver com isso. Então, se eu estou seguindo uma empresa de carro, eu quero ver carro, eu não quero ver pipoca, né? Então, a não ser que essa pipoca tenha a ver com carro. Você pode comer a pipoca no carro? Bom, tem que fazer conexão. Tá. Se não, essa é a minha opinião. Qual a tua, Molina? Eu sou da mesma opinião que você, eu acho que tudo tem limite. Não tem como a gente ter um perfil profissional e compartilhar nossa vida pessoal ali de nível exagerado. Eu acho que assim, uma coisa ou outra, um cafezinho, um bumerangue, algo do tipo mais leve, que mostre o ambiente ali de bastidor do negócio, acho que é válido. Agora, não faz sentido a gente misturar um perfil ali da empresa, do negócio, enfim, com a nossa vida pessoal num todo. Eu Helena? acho que a gente pode pensar numa. Vamos pensar numa loja que se posicione bem. Sei lá, Magazine Luiza, né? Se alguém ali dentro do Magazine Luiza está lá curtindo geladeira, fogão, e aí entra um negócio que não é deles, como é que a gente vai entender que alguém postou errado, que se atrapalhou? Então, se vale para o grande, vale para o pequeno também. A gente não precisa ser grande ou pequeno, a gente tem que se posicionar da forma como a gente Eu dou até um exercício para o pessoal aqui, saindo daqui dessa live depois, a hora que acabar, entrem no perfil da Magazine Luiza, da Netflix, que seja, e veja se você encontra esses conteúdos mais pessoais lá, enfim. Helena, última pergunta e talvez a mais importante da noite. Treinamento de terça-feira, dia 3. Para quem é, Helena? Quais dores resolve? Como que funciona? Me explica isso no detalhe, Helena, por favor. Então, vamos lá. Treinamento de terça-feira, das 8 às 16 horas, online, ao vivo. 8 horas de treinamento, é isso mesmo? Isso, tem um Cara, intervalinho no dia para a gente poder almoçar. A tá. dor que vai estar sanando é a nossa dor de como que a gente consegue ter negociações mais assertivas no nosso dia a dia, tá? Ele tem um viés um pouco mais focado para gestores e RHs, porque é o público que eu trabalho mais. A gente está muito dentro das empresas e a gente sabe o quanto os gestores têm dificuldade de negociar com as suas equipes, do quanto os gestores às vezes têm dificuldade de negociar para cima, né? Sempre sendo exigidos, e os RHs também de como se posicionar nesse processo todo. Algumas empresas também familiares, a questão da negociação entre a família. Então, esses são os temas que a gente vai estar abordando dentro da metodologia de Harvard de negociação e também com o processo de inteligência emocional. Então, a gente vai conectar esses dois mundos da inteligência emocional com o de negociação, para que a gente consiga lidar melhor com o nosso dia a dia. Então, a gente não vai estar, por exemplo, fazendo como você pode vender melhor este copo. Não. Mas sim como que você pode gerir melhor os conflitos, né, dentro de um ambiente organizacional, do qual às vezes a gente pode ter uma empresa de 3 pessoas ou de 3.000 e os conflitos são muito semelhantes, sabe? Às vezes a gente, mas é uma empresa muito grande. Não, às vezes é uma empresa que sou eu, meu pai, a minha mãe e a gente tem conflitos ali dentro do negócio. Como que a gente pode fazer para lidar melhor? Então, dando um spoiler, relacionamento e comunicação é o processo onde inicia toda a negociação. Depois a gente entra no motorzinho da negociação, que é o poder entender os interesses das pessoas, que é diferente do que aquilo eu quero. Por que tu quer? Me conta um pouquinho mais, quero saber. Para que a gente possa co-criar opções de uma forma mais legítima para os dois lados. Legal. Esse treinamento ele vai ser online, ele vai ser presencial?
online, ele vai ser online, justamente porque a gente atende pessoas de todo o Brasil e algumas pessoas de fora do Brasil também, mas que falam português, então ele vai ser online para que a gente possa atender todas as pessoas. Ele também pode acontecer de forma presencial, aí em company, nas empresas que quiserem. Tá, perfeito. E para fazer a inscrição ou saber mais, aí como que funciona, Helena? O link está na minha bio. No @Helena Brochado Oficial tem o link ali e aí vocês podem também clicar para poder se inscrever. Tá, show de bola. Pessoal, que live fantástica com a Helena, hein? Coloca umas palminhas aí no chat, porque foi bom demais ter esse bate-papo junto com você. Quem ainda não conhece o perfil da Helena, não conhece o trabalho da Helena e deseja conhecer, assim como participar do treinamento dela, clica aqui em cima, seja você que está vendo ao vivo ou gravado, entra no perfil dela e conhece um pouquinho mais ali do trabalho dela. Helena, muito obrigado. Foi fantástico viver esses 50 minutos aqui junto com você. Eu aprendi muito, fiz muitas anotações aqui. Cara, foi uma honra. Preciso ter a parte 2 desse nosso bate-papo. Olha só, vamos lá, vamos fazer a parte 2. E eu queria dizer que eu também aprendi muito contigo e escrevi uma frase, né? A dor curada se torna curativa para outra pessoa. Essa frase está ecoando dentro de mim. Muito obrigada. Que top. Sensacional. Obrigado, Helena. Obrigado a todo mundo que participou. E eu deixo para você, Helena, fechar a nossa live de hoje. Se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, fica à vontade. Assim que você finalizar a mensagem, eu fecho a live. Obrigado, pessoal. Tá joia. Eu quero agradecer a todo mundo e quero dizer para vocês que não se protejam tanto. Aonde não cai a chuva, também não brilha o sol. Interajam, se posicionem e se exponham na medida em que para vocês for confortável. Essa é a minha mensagem. Obrigada. Sensacional. Muito obrigado. Tchau, tchau.